Durante 3.000 anos, 30 dinastias governaram a maior civilização monumental do mundo, desafiando as areias do deserto. Criaram grandes obras públicas, avançadas técnicas de medicina e uma mitologia fascinante. Já sabe de quem estamos falando? Eu sou Orlando de Miranda Filho, vem comigo e roda a vinheta. Egito Antigo. Localizado no nordeste da África, nasceu uma civilização banhada pelo rio Nilo. As águas eram sinônimo de vida. Entre julho e outubro, as cheias inundavam as margens e fertilizavam a terra. Após o recuo das águas, acontecia a semeadura e depois a colheita. A agricultura definia o ritmo da sociedade. Heródoto, historiador grego, chegou a dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Embora a frase faça sentido, ela precisa ser contextualizada. É óbvio que as águas possibilitaram que essa civilização emergisse numa região muito árida, mas foi sobretudo o trabalho dos camponeses e a organização coletiva que levantaram canais, represas, grandes obras públicas e monumentos. Quando olhamos para uma pirâmide, ignoramos tudo aquilo que veio antes dela. Foi a invenção da agricultura que fixou o homem à terra. Com mais alimentos, a população cresceu. Com maior população, surgiram vilas, comunidades e depois nasceram as cidades. Na região que viria a ser o Egito, surgiram alianças políticas e uma divisão territorial, dividida entre Alto e Baixo Egito. Hieracómpolis foi um importante centro populacional. Protegida pelo deus Falcão, se destacou na manufatura, artesanato, comércio e na produção de cerveja. A cerveja, com uma produção diária de até 1.000 litros, basicamente era a alimentação da população, homens, mulheres e até crianças. Ao sul do Egito, a coroa branca era o símbolo. Nekhbet, a deusa abutre, protegia as crianças no nascimento e a flor de lótus compunha a mitologia. Nekhbet, por sua função protetora, era representada com as asas abertas. Os faraós estavam no topo da pirâmide social, acima de sacerdotes, chefes militares, escribas e camponeses. Embora existisse escravidão no Egito Antigo, ela não era tão expressiva. Geralmente eram prisioneiros de guerra. Todas as classes sociais estavam ligadas por uma moral religiosa. As pessoas dentro dessa dinâmica estavam, segundo as crenças, predestinadas a ocupar uma posição social. Nasceu camponês, morre camponês. Acima dos humanos estavam os deuses, representados em 3 formas básicas: antropomórficas, zoomórficas e antropozoomórficas. Cada divindade tinha um lugar e uma função no panteão egípcio. Amuletos para proteção também eram bem-vindos, como o Anki, símbolo da vida e da eternidade. Segundo o sistema de crenças, o Ka, espécie de força vital, permanecia após a morte, desde que o corpo fosse preservado. E aí entra a mumificação. Para não serrar o crânio, o cérebro era retirado com a ajuda de pinças pela narina e depois era descartado. Por uma incisão na virilha do lado esquerdo, eram retirados todos os outros órgãos. E como o corpo era considerado sagrado, aquele que fizesse o corte era apedrejado pelos colegas. Mas tudo bem, as pedras não eram tão grandes. O cara devia fazer o corte e sair correndo, né, para não tomar uma pedrada. O coração raramente era retirado, mas quando isso acontecia, ele era substituído por um amuleto em forma de escaravelho. Os órgãos eram armazenados nos vasos canópicos, cada um guardando partes diferentes do corpo. O corpo era lavado com substâncias aromáticas e os ricos eram forrados com tecidos virgens. Já os pobres eram preenchidos com roupas velhas que usaram em vida, serragem ou terra. Coitado dos pobres. Por fim, a múmia era enfaixada e estava pronta para a sepultura, mas não para a vida eterna. Segundo as crenças, quando a pessoa morria, ela perdia o acesso a todos os prazeres do corpo. Para recuperá-los, Anubis, o guardião das almas, te levava até o tribunal de Osíris. Antes do julgamento, o candidato à vida eterna recebia o livro dos mortos, para saber como ele deveria se comportar. De posse do livro, o morto deveria recitar as 42 confissões negativas. Algumas eram bem gerais, como: eu não roubei, eu não matei pessoas e eu não contestei o faraó. Outras eram bem específicas:
Eu não fui carrancudo, eu não fiz ninguém chorar, eu não contei e espalhei segredos, eu não distorci a verdade. Olha aí, o primeiro registro de fake news na história. É verdade, quer dizer, às vezes não. Eu não fui impaciente, eu não tagarelei sobre assuntos, eu não falei alto e eu não exaltei a mim mesmo. No ápice do julgamento, Osíris pesava o coração do falecido em uma balança. O coração, simbolicamente, deveria ser mais leve do que uma pena, que representava Maat, a deusa da justiça e da verdade. Se você passasse no teste, ganharia a eternidade. Caso contrário, seria devorado por Amit, um deus com cabeça de crocodilo, corpo de leão e bunda de hipopótamo. E você deixaria de existir para sempre. Voltando aos vivos, da prática da mumificação surgiram importantes conquistas na medicina. Os egípcios estudaram cada órgão do corpo humano e entenderam a relação entre eles. No papiro de Ebers consta o hábito de verificar a saúde pela pulsação do coração. Acreditava-se que do coração partia uma veia que terminava no dedo anelar da mão esquerda. Romanticamente, os casais passaram a trocar fitas, um colocando no dedo do outro. Com o passar do tempo, as fitinhas deram origem às alianças, tradição que segue até hoje. Os egípcios também realizavam operações complexas. Na cidade dos trabalhadores, localizada na planície de Gizé, foram encontradas múmias de pessoas que receberam tratamento médico, sobreviveram e voltaram a trabalhar. Heródoto, ao visitar o Egito, escreveu: nas expedições militares e nas viagens, todo mundo é cuidado gratuitamente, porque os médicos são mantidos às custas da sociedade. Ou seja, existia uma espécie de SUS, gratuito e que atendia a todos. As doenças internas eram consideradas obra de agentes sobrenaturais, deuses, demônios, inimigos. Por isso que quando você recebia um tratamento, também evocava feitiços. Quando o doente tomava um remédio, era necessário recitar uma fórmula que começava dizendo: venha, remédio, venha, tu que expulsas as coisas ruins desse coração e desses membros. E a medicina não era exclusividade masculina. Pesechet é a primeira médica que se tem registro na história. Ela estudou com escribas, aprendeu em papiros de medicina e estudou com professores experientes. Ela atendia pacientes com as mais variadas doenças, mesclando remédios com feitiços. Existiam centenas de tratamentos e exames. Os egípcios desenvolveram métodos avançados para amputação de membros, tratamentos odontológicos e fabricação de próteses. Para anestesia, cânhamo, papoula e mandrágora. Tinha até teste de gravidez que revelava o sexo da criança. Para isso, você plantava duas sementes, uma de cevada e a outra de trigo. A mulher deveria urinar sobre as sementes todas as manhãs. Caso germinasse a de cevada, era menino. Fosse a de trigo, menina. E até parece que dá certo, que funciona. Se você estiver grávida e quiser tentar, coloca aí nos comentários ver se funcionou. Claro, os egípcios não acertaram em tudo aquilo que eles investigaram, mas só o fato de terem feito importantes descobertas, associando causa, consequência e tratamento, já é extraordinário. E o registro dessas práticas nos leva a outra grande invenção dos egípcios, a escrita. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Gostou do conteúdo? Quer saber mais? Se inscreve aí no canal, clica no sininho, curte e coloca aí nos comentários o que tu achou do vídeo e algum outro assunto que te interessa. Ósculos e amplexos, e nos vemos no próximo vídeo. Aí o que você faz? Quando você começar a falar e se quiser pausar, aí tu dá uma palma, assim, aí dá um corte de áudio. Tá, perfeito. E dá a palma pra começar também, né? É. Tá? A hora que eu quiser, isso. Isso pode começar quando quiser. Opa, desculpa. É que estou meio nervoso, velho. Vou virar um parabéns aqui. Gostou do conteúdo? Quer saber mais? Se inscreve no canal, assine o sininho sinistro. O corpo era lavado por... Ó, o barulhão aí atrás, desgracida.